Não apenas peixes inofensivos e fofos podem nadar em rios. Pode haver monstros reais que podem fazer até um grande tubarão branco não parecer muito assustador. De bagres assassinos e peixes com dentes humanos a mutantes reais. Nesse episódio eu vou te mostrar essas e outras criaturas do rio assustadoras que foram filmadas. Vamos nessa! Paiara. Até as piranhas se assustam com essa criatura. A barracuda dente de sabre, paiara ou peixe vampiro. Sim, esses são todos os nomes para o mesmo peixe assustador. Se você tiver a sorte de ver um, a primeira coisa que chamará sua atenção, é claro, serão os dentes muito afiados. Especialmente as duas presas longas, que se destacam de forma muito intimidante da mandíbula inferior. O peixe vampiro, apesar do nome, não bebe o sangue de suas vítimas. Ele simplesmente os engole inteiros, ocasionalmente rasgando-os em pedaços menores. Eles não são particularmente exigentes em comida, então suas formidáveis armas mergulham em uma variedade de peixes, cujo tamanho é menor que o da paiara. Até as piranhas podem ser seu alimento. O paiara pode crescer até 120 centímetros de comprimento e pesar cerca de 15 a 20 quilos. A propósito, esse peixe dentuço vive em muitos rios da bacia do Amazonas e do Orinoco, e é encontrado apenas na América do Sul. Goonch. Esse é um indivíduo verdadeiramente assustador. Não só o seu tamanho é assustador, mas também o fato desse peixe ter sido implicado em casos de desaparecimentos humanos. Não é sem razão que o Goonch também é conhecido como bagre do diabo gigante. Por causa de afogamentos humanos inexplicáveis, o rio Kali, que flui na Índia e no Nepal, tornou-se notório. Acredita-se que esse bagre que vive lá adquiriu um forte gosto pela carne humana. E a razão para isso pode ser o costume funerário de queimar os corpos e jogá-los no rio. No entanto, alimentar-se apenas dos mortos pode não ser o suficiente para ele. Então o Goonch pode atacar pessoas vivas e grandes animais. Monstro de Montauk. Em julho de 2008, uma criatura desconhecida foi encontrada em uma praia do distrito de Montauk, na cidade de Nova York. Esse mistério da natureza foi chamado de Monstro de Montauk. Curiosamente, o cadáver do animal não identificado logo desapareceu, mas todo tipo de especulação ainda permaneceu. Até hoje ninguém consegue concordar sobre que tipo de monstro era e para onde ele foi. Tinha o corpo de um mamífero, nadadeiras assustadoras e um focinho predatório incompreensível. Jornalistas alegaram que era uma tartaruga mutante sem casca. Alguns especialistas disseram que era apenas o corpo de um guaxinim inchado por causa da água, mas sem pelos, que deve ter caído ou sido queimado. E alguns teóricos sugeriram que era um mutante que escapou de um centro de pesquisa do governo próximo dali. O monstro de Montauk é um mistério tanto para o público quanto para os especialistas. Peixe jacaré. O peixe jacaré é um peixe predador que se assemelha a um jacaré. Seu habitat primário é o baixo rio Mississippi. No entanto, no Eoceno, seus ancestrais habitavam muitos outros lugares. E é por isso que o peixe jacaré parece tão arcaico. O tamanho desse peixe é impressionante. Atinge 3 metros de comprimento e pesa mais de 130 quilos. Geralmente ele se alimenta de outros peixes, mas ele pode até morder um jacaré jovem com seus dentes afiados em forma de agulha. Pacu. Embora o pacu seja mais conhecido como piranha vegetariana, sua característica mais assustadora ainda são os dentes. É claro que esses peixes não têm presas afiadas como o paiara, mas seus dentes se parecem com os humanos. Os pacus usam os dentes principalmente para esmagar nozes e frutas que caem das árvores no rio Amazonas, mas às vezes comem outros peixes e invertebrados. Então, o vegetarianismo do peixe pacu não é realmente verdade. Lampreia. Esses pequenos monstros do rio vivem principalmente em águas costeiras e doces. A lampreia é um habitante muito incomum do mundo subaquático. Em nosso senso comum, não se parece realmente com um peixe. Externamente parece mais uma cobra, um verme grande ou uma enguia de cerca de 100 centímetros de comprimento, embora não pertença a nenhum desses grupos. Os adultos têm olhos grandes, uma abertura nasal na coroa e 7 fendas branquiais perto da cabeça, de cada lado. Elas não têm escamas ou barbatanas emparelhadas, mas têm 1 ou 2 barbatanas dorsais alongadas perto da barbatana caudal. Suas bocas são realmente aterrorizantes. Bocas redondas com fileiras alinhadas de dentes afiados e voltados para dentro são realmente assustadores. Usando a ventosa, a lampreia pulveriza o alimento com seus dentes. Essa é uma maneira brutal de matar a presa, não é?
Mas existem criaturas de rio que lidam com seus oponentes de forma ainda mais brutal. Fique ligado para vê-los e aprenda ainda mais sobre as criaturas fluviais mais assustadoras do mundo. Tubarão-touro. Se você achava que nadar em um rio e encontrar um tubarão eram incompatíveis, então me apresso em surpreendê-lo. Um encontro desagradável com esse tubarão pode ocorrer em qualquer um dos oceanos, com exceção do Oceano Ártico. Esses predadores carnívoros geralmente entram em rios de água doce, subindo a montante por longas distâncias. Eles podem ser vistos na foz de grandes rios, como Ganges, Mississippi e Zambeze, e até mesmo em pequenos rios da Ásia, África, Austrália e das Américas. O tubarão-touro está em pé de igualdade com o grande tubarão branco e o tubarão-tigre, ambos notáveis assassinos. O tubarão-touro é considerado uma das maiores espécies de tubarão. As fêmeas crescem até 3,5 metros a 4 metros de comprimento, enquanto o comprimento dos machos é de cerca de 2,5 metros. Externamente, o tubarão-touro é preguiçoso e lento, mas isso não significa nada. E ele recebeu esse nome por um motivo: é muito imprevisível. Ele pode nadar calmamente e um segundo depois atacar violentamente a vítima desavisada, como um touro em um trapo vermelho. Além disso, o focinho do tubarão é bastante largo, o que lhe confere alguma semelhança com o touro. A propósito, ao atacar, o tubarão-touro dá um forte golpe com o focinho. E ele é bom nisso. A boca enorme, com várias fileiras de dentes irregulares, termina o trabalho de forma rápida e brutal. O tubarão-touro caça peixes, golfinhos, grandes invertebrados, pequenos tubarões e até seus congêneres. É bem capaz de arrastar um touro ou uma vaca até as profundezas. Indivíduos dessa espécie também são frequentemente acusados de muitos crimes sangrentos contra pessoas. Pirarucu. Arapaima gigas, mais conhecido como pirarucu, que significa peixe vermelho. É vermelho por causa de suas manchas vermelhas na cauda e por causa de sua carne de cor laranja rosada. Essa criatura incrível e muito perigosa vive em rios e lagos da América do Sul e é considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo. O pirarucu cresce até 2 metros de comprimento, mas alguns dos indivíduos dessa espécie podem atingir até 3 metros. E de acordo com alguns relatos de testemunhas oculares, na natureza você pode encontrar indivíduos com até 4,5 metros de comprimento ou até mais. Uma vez foi capturado um indivíduo que pesava quase 200 quilos. Nada mal para um peixe. Curiosamente, as escamas desse peixe são tão fortes que são muitas vezes mais fortes do que seu tecido ósseo. Portanto, o pirarucu não vai ter problemas em rios junto com piranhas sanguinárias, que sabendo dessa vantagem nem se arriscarão ao olhar para o pirarucu. O pirarucu utiliza não apenas o oxigênio extraído da água, mas também o oxigênio do ar atmosférico. Uma vez a cada 5 ou 15 minutos, ele precisa vir à tona para respirar. Seu padrão de respiração é inconfundível. Quando o pirarucu sobe à superfície, pequenos redemoinhos começam a se formar na superfície da água. E então o próprio peixe aparece nesse local com uma enorme boca aberta. Então ele solta o ar antigo, toma um novo fôlego e então rapidamente fecha a boca e vai para o fundo novamente. O pirarucu é um predador ágil e perigoso que se alimenta de peixes de pequeno e médio porte. Também ataca pequenos mamíferos e aves que descem para o rio. Ariranha. Você pode pensar na maioria das lontras como criaturas fofas, mas a lontra gigante é uma história diferente. Também é chamada de lontra gigante do rio. Esses predadores de rios vivem na floresta amazônica. As ariranhas crescem até 2 metros de comprimento e pesam mais de 20 quilos. Esses animais têm um temperamento muito ruim. As ariranhas caçam em bandos, cujo número de indivíduos pode chegar a 15 ou até 20 membros. Cada grupo é liderado por uma fêmea alfa e um macho alfa. Por essa razão, a ariranha é muitas vezes chamada de lobo do rio. E o que está na dieta desses monstros do rio? Primeiro, todos os tipos de peixes, incluindo piranhas. A propósito, cada ariranha precisa comer até 4 quilos de peixe diariamente. Em segundo lugar, a dieta inclui pequenos pássaros, roedores e cobras. Em alguns casos, um grupo de ariranhas pode lidar até com um jacaré solitário ou mesmo uma sucuri, a mais pesada de todas as cobras existentes no planeta. Como essas criaturas tão fofas são capazes de fazer isso? O segredo de seu sucesso é simples. É um incrível destemor e trabalho em equipe. Mesmo predadores formidáveis como as onças ouviram falar das habilidades das ariranhas e tentam não mexer com essas criaturas. Peixe-tigre Golias. Os rios africanos estão cheios de criaturas perigosas e esse não é uma exceção.
O peixe-tigre gigante ou peixe-tigre Golias é um peixe predador grande e cheio de dentes, que cresce até 1,5 metro de comprimento e pesa mais de 50 quilos. Recebeu esse nome por causa das listras horizontais escuras em suas costas. O peixe-tigre Golias é um predador de água doce muito perigoso, que combina características de todos os monstros subaquáticos. Sua reputação é semelhante à da piranha sanguinária. Seus dentes estão dispostos como os da paiara. Pode competir com o bagre gonte em termos de astúcia e pode competir com o pirarucu em termos de poder e força. Graças aos seus dentes impressionantes, esse monstro do rio pode facilmente atacar crocodilos e até matar um homem. Isso é tudo, pessoal. Qual criatura de rio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.